Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos todos aí trabalhando, caminhando juntos para entender alguns conceitos importantes relacionados à língua. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre o uso do hífen, tá certo? Nós vamos ver aí como é que a gente utiliza o hífen e o que mudou, né, desde a reforma ortográfica. Só para a gente dar uma contextualizada, como eu já falei em algumas aulas para vocês, desde 2008 algumas alterações elas aconteceram e isso provocou algumas mudanças, né, na língua, e até hoje a gente pensa, tantos anos depois, a gente tem aí problemas ainda com essa adaptação das pessoas com relação ao uso do hífen. Eu diria que muitas palavras mudaram aí a sua forma de escrever com relação ao uso do hífen e tem impactado as pessoas. Para a gente começar, vou fazer uma perguntinha para vocês, corriqueira, que eu costumo fazer sempre nas minhas aulas e que gera dúvida nas pessoas. Pessoal, não vale olhar, só pensem para responder. Micro-ondas tem hífen ou não tem hífen? O que vocês responderiam se vocês estivessem aqui cara a cara comigo? Devemos escrever o micro-ondas com hífen ou devemos escrever o micro-ondas sem hífen? E aí? Sem hífen. Sabe o que as pessoas costumam dizer para mim? Ah, professora, eu acho que antes da reforma tinha hífen, agora não tem mais não. E aí, pessoal? Já já vocês vão saber essa resposta, vão conseguir então definir isso daí. Gente, então para a gente começar, o que é o hífen? Hífen é um tracinho, isso é um hífen. Para que a gente usa hífen na língua portuguesa? Primeira coisa, ou primeira situação em que o hífen deve ser utilizado na língua portuguesa. O hífen serve para unir palavras compostas. O hífen serve para unir palavras compostas. Por exemplo, azul celeste. Então, quando você tem substantivos compostos, adjetivos compostos, palavras compostas por dois radicais, o que é um radical? Você vai entender no próximo módulo. Você usa o hífen, tá? Então, o hífen une palavras. O hífen também serve para unir prefixos a radicais. O hífen também serve para unir prefixos mais radicais. Por exemplo, sub-humano. Nós temos um prefixo, que são palavrinhas que precisam se apoiar em outras ali para estabelecer o seu sentido, né? E nós temos aqui um radical. Então, o hífen também serve para unir prefixos a radicais. Para que serve o hífen também, pessoal? Ligar ou unir verbos e seus respectivos e seus pronomes. Por exemplo, comprá-la. Então, gente, o hífen serve para unir. O que ele une? Dois radicais. O que ele une? Prefixo e radical. E ele une também verbo e os seus pronomes ou seus complementos. Para isso serve o hífen, né? Três possibilidades aí de utilização do hífen como termo que une, elemento que une palavras, prefixos, pronomes e assim por diante. E também serve como quarta possibilidade, o hífen serve para separar sílabas. O hífen serve também para separar sílabas. E nós vimos isso, né, pessoal, em alguns momentos. Nós separamos as sílabas também pela utilização do hífen.
O que vai importar para a gente hoje sobre o uso do hífen? Esses 4 elementos? Não. Nós vamos nos concentrar naquele segundo tópico lá que eu elenquei para vocês. O uso do hífen para ligar prefixos a radicais, tá bom? Porque nos demais casos eles continuam existindo normalmente. Agora, quando a gente pensa nos prefixos e nos radicais, algumas mudanças significativas aconteceram e é nelas que a gente vai, então, pensar a partir de agora. Respondendo a minha pergunta, vocês devem estar aí pensando, micro-ondas tem hífen ou não tem hífen? Para responder para vocês, micro-ondas tem hífen. Não tinha antes da reforma. Depois da reforma, o micro-ondas passou a ter hífen. Beleza? Por quê? Gente, muito fácil, tá? Eu vou explicar para vocês aqui 4 regrinhas gerais de uso do hífen, tá bom? Que vai valer para um monte de palavras. Então, quais são as regras gerais de uso do hífen? Letras diferentes, junta. Letras iguais, separa, tá bom? Essas são as 2 primeiras regras. Então, por que micro-ondas tem hífen? As letras são iguais. Se as letras são iguais, o que você faz? Separa com o uso do hífen. Beleza? Repetindo, letras diferentes, juntas. Junta. Letras iguais, separa. Por isso que micro-ondas agora tem hífen. Terceira regra específica de uso do hífen. Diante da palavra que se inicia por H, você deve utilizar o hífen, tá bom? Diante do H, você vai utilizar o hífen, tá bom? Por quê? O H ele não tem vida própria, gente. Então, quando aparece palavras em que tem um H, na segunda palavra, né? Você vai ter que utilizar o hífen, tá certo? Por exemplo, até coloquei para vocês anteriormente a palavra subhumano. Por que eu vou colocar um hífen aqui? Porque a segunda palavra começou com H e o H não tem vida própria, tá certo? Você vai ter que utilizar o hífen. Pessoal, anotem aí 2 exceções. Exceções, escrevendo errado. Exceções. Nossa, peraí, como que escreve exceções? X. Deu branco? Deu. Eu acho que eu escrevi certo. Acho que é com X. É XC e depois C cedilha. Exceção ou exceções? Exceções, tanto faz. É só pra... É XC mesmo? C cedilha. XC é C cedilha. Tá, então tava certo. Tá, então deixa eu voltar aqui. Professor de português não... Caras e bocas aqui quando eu tô esperando, né? Quem fica fazendo? Eu ou você? Fico? Eu tô bem aqui, esperando. Deu? Então, pessoal, diante do H, você sempre vai utilizar o hífen, só que nós temos 2 exceções. 2 exceções, tá? Se os prefixos forem des ou in, você pode retirar o hífen e joga fora o H. Por exemplo, desumano, des mais humano. O que você pode fazer no caso do desumano? Fazer isso aqui, ó. Joga fora o seu H e junta tudo dessa forma, tá bom? Inábil, in mais hábil, né? Vira inábil. Você pode fazer isso? Pode. A gramática tem permitido, tá? Então, regra geral, sempre diante do H, você vai utilizar o hífen, com exceção de prefixo des e in, né? Nos quais você pode juntar tudo fazendo o H embora. Você pode fazer isso, tá bom? Essa é a terceira regra geral de uso do hífen. Quarta regra geral, pessoal. Quando nós temos a primeira palavra terminada em vogal e a segunda palavra iniciada por R ou S.
que a gente faz nesse caso, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos colocar 2 exemplos no quadro. Suponhamos, então, que a gente tenha mini mais saia. Qual seria a regra geral? Letras diferentes, junta tudo. Mas tenta juntar isso tudo, tenta ler essa palavra assim, do jeitinho que ela tá. O que viraria isso daqui? Mini saia, porque o S entre 2 vogais tem som de Z. Essa é a pronúncia que a gente quer? A gente quer falar mini saia. O que a gente deve fazer então, pessoal? Tira e junta, colocando mais um S, tá bom? Então essa é a regra. Se você tem a primeira palavra terminada com vogal e a segunda palavra iniciada por S ou por R, você junta tudo e duplica esse S ou esse R, tá? Mais um exemplo. Antirrábica. Se eu simplesmente juntasse tudo pela regra geral, qual seria a pronúncia? Antirrábica. Por quê? Porque o R entre 2 vogais, ele tem outro som. Eu não quero falar isso, eu quero falar antirrábica, né? Para mostrar que é esse o som, o que você faz? Duplica o R. Entendido? Compreendido? Muito fácil, então, compreender as regras gerais de uso do hífen. Letras diferentes, junta. Letras iguais, separa. Diante do H, você sempre vai utilizar o hífen, com exceções dos prefixos des e in. Se a primeira palavra termina com vogal e a segunda começa com R ou com S, o que você faz? Junta tudo duplicando esse R ou esse S. Pronto, fechou. Você já consegue matar aí um monte de questões dentro da sua provinha, tá bom? Só que, pessoal, nem tudo são flores. Quem dera se a gente conseguisse, né, pensar somente nessas regrinhas. Não, a gente tem que pensar em outros detalhes também. Vamos lá, gente. Dá uma olhadinha no seu slide junto comigo. Anotem o seguinte. Deve-se utilizar o hífen, né? Ou usa-se o hífen, da forma como vocês preferirem. Essas regrinhas que eu vou apresentar para vocês são as regrinhas relacionadas ao uso obrigatório do hífen, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar de uma maneira bem geral. Olha só. Gente, primeira coisa, a gente já sabe. Se a segunda palavra começar com H, você vai ter que utilizar o hífen, né? Com exceção do prefixo des e in, nós já vimos. Se nós tivermos letras iguais, como exemplo nós temos o micro-ondas, você também vai ter que separar isso daí com o hífen. Já vimos essas 2 regrinhas gerais. Agora, vamos decorar um pouquinho? Infelizmente, vocês precisam decorar. Olha só, pessoal, minha terceira recomendação. Se tivermos os seguintes prefixos, lembrando que prefixo é o primeiro termo que aparece ali na composição, tá? Que não tem sentido por si só. Se aparecer na sua palavra pré com acento, pró com acento, pós, que mais? Vice, ex, soto, recém, além, sem e aquém. Esses em tudo, né? A gente pode pensar assim. Então, se tiver esses em, recém, além, sem e aquém, todos esses prefixos que terminam com esse em. Se aparecer também ex e vice, e esse soto, tá bom? E pré, pró e pós. Se aparecer um desses prefixos, o que vai acontecer? Independente do que tem na segunda palavra, você vai colocar lá o hífen, tá bom? Isso é importante vocês falarem. Então, se aparecer um desses prefixos, vocês obrigatoriamente vão utilizar o hífen. Beleza? Pessoal, quarta regrinha. Se os seus prefixos são circum e pan, nossa, que coisa estranha, também acho, gente, mas tá na gramática a gente aprende, tá? Circum, faltou um C aqui no meu circum. Se diante dos prefixos circo e pan, a segunda palavra começar com M, N, H ou vogal, você vai utilizar o hífen. Se começar com outra letra, aí você não põe o hífen, você junta tudo. Então, se aparecer circo e pan, e a segunda palavra começar com M, N, H ou vogal, você vai utilizar o hífen. Vamos colocar uns exemplos disso para a gente pensar?
Olha só, gente. Pan-helenístico. O que aconteceu? Tem o pan, segunda palavra começou com H. Vou pôr o hífen. Pan-americano. Segunda palavra começou com o quê, pessoal? Começou com vogal. O que você vai fazer? Vai colocar o hífen. Vamos pensar em uma com círculo? Segunda palavra começou com N. O que você vai fazer? Vai colocar o hífen também, tá bom? Então, sempre que aparecer pan ou círculo, se a segunda palavra começar com H, vogal, M ou N, você vai utilizar o hífen. Se for outra letra, junta tudo, sem problemas, certo? Próxima regrinha, pessoal. Se nós tivermos palavrinhas compostas, né? Dois radicais, adjetivo mais adjetivo, substantivo mais substantivo, advérbio mais o substantivo, você vai utilizar o hífen, tá? Mantenha essa regrinha lá, você vai utilizar o hífen e, inclusive, isso daqui vocês vão entender muito melhor quando a gente estiver trabalhando ali o processo de formação de palavras, tá bom? Gente, regrinha 6 e regrinha 7. Às vezes as palavras têm dúvida, quando a gente tem mal e quando a gente tem bem, se a gente deve ou não deve utilizar o hífen. Então gravem isso. Se você tem a palavrinha mal, né, mal feito, bem feito, né, malquerência, se você tem ali a primeira palavrinha mal, você vai utilizar o hífen se a segunda palavra começar com H, L ou com vogal, tá bom? Só assim. No restante, você não vai colocar. Por exemplo, a palavra mal educado. Você tem o mal e a segunda palavra começou com vogal. O que você vai fazer? Você vai utilizar o hífen, tá bom? Se for mal ligado, mal lido, tudo isso você vai colocar. Nas demais, não coloque o hífen, tá bom? Escreva direto. E com a palavra bem, pessoal, em regra, tá? Bem-vindo, bem feito, bem assistido, você vai utilizar o hífen. É assim que você deve entender. Exceto em algumas palavras como benfeitor e bem-querer, tá? Coloquei para vocês lá no PDF uma tabelinha lá de exceções. Nas palavras benfeitor, bem-querer, você troca o M por N e junta tudo. Tá certo? Pessoal, última regrinha, dá uma olhada para mim agora, olha para o quadro, última regrinha em que você deve utilizar o hífen, tá? Quando você tem os prefixos, sub e sob, você vai utilizar o hífen quando? Se a segunda palavra começar com B, com R e com H, tá bom? Por exemplo, sub-reitor. Começou com o que a segunda palavra? Com R. Você vai colocar aqui o hífen. Sub-humano. O que aconteceu com a segunda palavra? Começou com H. O que você vai fazer? Vai utilizar o hífen. Se fosse vogal, junta tudo. Quando você tem sub e sob, você só vai utilizar o hífen se a segunda palavra começar com B, com R e com H. Beleza? E aí vocês aprenderam todos os casos em que você deve utilizar o hífen. Gente, seguinte, anotem aí, casos em que não se usa o hífen. Casos em que não se usa o hífen. Olha para o seu slide aí. Primeiro, a gente já viu quando nós temos letras diferentes. Por quê? O que você faz? Junta tudo. Tá certo. Diante dos prefixos co, re, pro e pre. Tá bom? Ah, professora, você não falou do pro e do pré lá atrás, que tem que usar? Sim, mas lá tinha acento, aqui não tem. Tá bom? Presta atenção nesse detalhe. Se tiver acento, pede o hífen. Não tem acento, junta tudo. Por exemplo, pré-existente, né? Não tem acento no pré, você escreve tudo junto, tá bom? Gente,
Terceiro caso em que a gente não utiliza o hífen. Palavras que perderam a noção de composição. Vou tentar explicar o que significa isso para vocês aqui, mas eu peço que vocês se lembrem disso lá quando vocês estiverem estudando o processo de formação de palavras no nosso próximo módulo, tá bom? Seguinte, pessoal, se eu perguntar para vocês assim, o que é um manda-chuva? O que vocês vão me responder? O que é manda-chuva? O chefe? O líder? Aquele que manda? Isso é um manda-chuva, não é? Quando eu pergunto para vocês o que é manda-chuva, alguém fica pensando em alguém que está mandando efetivamente a chuva? Não, né? A gente já deu uma dissociada desse sentido. Agora, se eu perguntar para vocês o seguinte, o que é um guarda-chuva? O que vocês vão me responder? Guarda-chuva é um objeto que te guarda da chuva, não é isso que vocês vão dizer? Então, vocês ainda associam o guarda-chuva com o ato de guardar a chuva, tá? O que a gramática diz pra gente? Se nós temos palavras que perderam a noção de composição, por exemplo, manda-chuva, que você não pensa em mandar a chuva, perdeu a noção de composição, junta tudo. Se ainda persiste a noção de composição, você separa com hífen. Por isso, manda-chuva é escrito tudo junto. E o guarda-chuva é escrito separado, tá bom? Gravem isso daí. O que eu já vi em algumas provinhas? O que eu já vi em algumas provinhas? Paraquedas, tem hífen ou não tem hífen? E aí? Pensem, tem hífen ou não tem hífen? Paraquedas não tem hífen. Tudo junto. Paraquedas não tem hífen, tá? E o para-choque e o para-raio? Tem hífen ou não tem hífen? Tem hífen. Presta atenção nesse detalhe. Prestem atenção nesse detalhe. Paraquedas é assim. Para-raio, para-choque e outros paras aí, você mantém o hífen, tá? Então, se você tem um prefixo aqui, esse para, você vai utilizar o hífen, exceto no paraquedas, porque para a gramática, paraquedas perdeu a noção de composição. Já tentei ver algumas teorias sobre isso daí, mas eu acho melhor vocês simplesmente aprenderem que o paraquedas não tem mais hífen, tá bom? Gente, quarto caso, olha para o seu slide, que não se usa o hífen. Quando você tem os prefixos in e des mais o h, e nós já vimos esses exemplos. Tranquilo? Além disso, pessoal, gravem também que as palavrinhas que são ligadas por elementos de ligação, por exemplo, de fim de semana, também não recebe mais o hífen. Antigamente tinha, agora não tem mais. Só que algumas palavras ainda permanecem, por exemplo, cor-de-rosa. Então dá uma olhadinha lá no seu material, porque lá nós colocamos quais são as palavrinhas que tem e quais são as palavrinhas que não tem mais aí esse uso do hífen. Beleza? Tranquilo? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, então, vamos fazer, dá uma olhadinha para mim, para o quadro. Vamos, então, exercitar para ver se vocês estão bons aí no uso do hífen. Vou colocar algumas palavrinhas e a gente vai pensar junto. Mais editar. Tem hífen ou não tem hífen? O que a gente faz aqui? Não tem hífen, tá? Diante dos prefixos co, re, pro e pre, não se usa hífen. Nem precisa olhar porque vem depois. Não tem hífen. Tudo junto. Editar junto, né? Coeditar. Pré-existente. Tem ou não tem hífen? Pré-existente também não tem, não coloquei acento. Também não tem, tá? Mais uma, deixa eu pensar aqui o que eu vou colocar. Microrregião, o que a gente faz na microrregião? Como que a gente escreve? Como que fica essa microrregião? Olha só, primeira palavra terminou com vogal. Segunda palavra começou com R. Qual que é a regrinha? Junta tudo e duplicar. Microrregião. É feio? É feio, mas a gramática diz que tem que ser assim, tá bom? Mais uma.
Antissocial, como que fica? Antissocial, o que você faz aqui? Antissocial. Por quê? Terminou com vogal, começou a segunda palavra com S, junta tudo e duplica, tá bom? Gente, micro-organismo, como que fica? O que a gente faz no micro-organismo? Tem hífen ou não tem hífen? Tem hífen. Por quê? Não falei nenhuma exceção para vocês. Letras diferentes, separa. Tranquilo, pessoal? Estão me acompanhando? Mais um para vocês. Além fronteiras. O que a gente faz com além fronteiras? Tem hífen ou não tem hífen? Tem hífen. Diante dos prefixos que tem esses em, além, recém, aquém, sem, você sempre vai utilizar o hífen, tá bom? Gente, mais uma. Vice-prefeito. Tem ou não tem hífen? O que a gente faz com o vice-prefeito? Vice-prefeito. Tem ou não tem hífen? Tem hífen. Diante do vice, assim como o ex, soto e assim por diante, você vai colocar o hífen. Beleza, pessoal? Tranquilo? Conseguiram então entender quando é que a gente usa, quando que a gente não usa o hífen? Só para a gente fechar a aula de hoje. O que você vai fazer? Quando você pegar uma palavra e você tem que analisar se ela tem ou se ela não tem hífen, pensem nas particularidades, pensem qual é o prefixo. Se forem um daqueles prefixos elencados lá como hífen obrigatório, você põe o hífen. Se é um daqueles prefixos lá como não utiliza-se o hífen, você não põe. Não entrou nessas particularidades, o que você usa? A regra geral, tá? Letras diferentes, junta, letras iguais, separa. Diante do H, sempre tem o hífen, com exceção dos prefixos des e in, e a questão do R e do S, que se for vogal mais R e S, junta tudo, duplicando. Pronto, vocês terão aí muito sucesso. É claro, pessoal, que muitas palavras vocês precisam conhecer. Por quê? Porque tem particularidades, né? Essa reforma, esse acordo ortográfico que aconteceu em 2008, ele também quis aproximar a língua portuguesa do Brasil de outras regiões. Então, por isso, algumas palavras entram como exceção. O que você deve fazer, então? Estudar, ter muita leitura e resolver muitos exercícios da sua banca de concurso, porque aí, obviamente, você vai saber quais são as palavras que mais caem no concurso e qual é a escrita dessas palavras. Beleza? Pessoal, vou finalizando então o nosso encontro por aqui. Espero que vocês estejam estudando bastante, que vocês estejam aí conseguindo assimilar todo o conteúdo e a gente se vê então na nossa próxima aula para falar sobre um assunto novo. Bons estudos e até a próxima!